Olá, rapaz, meus amigos, boa tarde. É com grande satisfação que o Roxo no Alcântara retorna das suas férias para dar início a uma reunião especial, com um tema especial, que tratar sobre o conhecimento é alguma coisa muito diferente, que todos nós trabalhamos muito ao longo das nossas vidas. Que ter conhecimento é ter saber, é buscar saber, é ter um mundo melhor. E hoje, o universo do conhecimento, desenvolver mente e espírito, com a Leia, professora, escritora, coordenadora, vai nos trazer um tema muito especial, que é justamente o universo do conhecimento. Seja bem-vinda, Leia. Obrigada, obrigada. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, estou tranquila, porque faz um ano que eu estou estudando esse tema, e que assim, para mim é uma alegria enorme ter a oportunidade de compartilhar essa jornada que eu fiz, né? Eu fiquei muito assim interessada no tema, porque Bahá'u'lláh fala muito em conhecimento, quase todos os textos têm menção ao conhecimento, e eu queria saber por quê, né? Então, comecei a compilar textos, e aí eu fui me interessando cada vez mais. Então, para trazer para vocês alguma coisa, eu pedi 3 reuniões, né? Então, nessa primeira reunião de hoje, o meu convite é para a gente fazer uma jornada juntos sobre o conhecimento espiritual. Aí, então, como eu disse, por favor, o primeiro slide. Pode passar, João Davi, para o próximo? Bom, então, o meu propósito inicial de pesquisa foi entender, como eu disse, por que a palavra conhecimento estava tão presente nos textos sagrados de Bahá'u'lláh e o que nós precisaríamos compreender. E, então, esse é o nosso tema de hoje, né? O conhecimento espiritual. O segundo, nós vamos falar sobre a crítica da razão espiritual, que foi uma denominação dada pelo Dr. Nader Saidi em Logos and Civilization, e quais os fundamentos da jornada espiritual que temos que construir. E a terceira etapa, nós vamos tratar dos fundamentos espirituais trazidos por Bahá'u'lláh, que nos levarão a uma visão de mundo nova, né? E vamos entrar um pouco na questão do que precisamos construir. Então, João Davi, podemos ir para o segundo slide? Acho que ele não está me ouvindo. Você viu, mudou o slide para vocês? Não. Não mudou, não. Estou achando estranho que não está mudando o slide, nem na minha, nem na dela. Então, alguém mais Agora poderia foi. me ajudar? Foi, não foi? Eu poderia mandar para outra pessoa? Mudou agora, Lé, por favor? Mudou. Mudou. Mas é o Muito terceiro. obrigada. Desculpa. Obrigada. Bom, se analisarmos as diferentes definições, né, que os filósofos têm dado para a questão do conhecimento através da história, nós vamos ter um trabalho exaustivo, né? Porque, por exemplo, Sócrates, que foi criador da filosofia ocidental, ele dirige o seu pensamento para as aspirações para a construção da vida humana e elevação da vida humana. E então Platão, que é o seu seguidor principal, ele estende para a reflexão filosófica e ao conteúdo total da consciência humana. Então,
não apenas para a questão prática, para os valores e virtudes, mas também para o conhecimento científico. Depois vem Aristóteles, que apresenta um aspecto diferente. Ele faz uma consolidação e dirige-se ao conhecimento científico, ao seu objeto, que é o próprio ser humano. Então, na base da filosofia de Aristóteles, nós encontramos uma ciência universal, né? E esses pensadores da antiguidade são os únicos citados por Bahá'u'lláh, com mais alguns, Balinus também. Aí isso me intrigava, por quê, né? E então nós vamos ver a resposta daqui a pouco, que não é nesse próximo slide, mas eu continuo dizendo que, assim por diante, muitas outras concepções humanas, né, sobre a questão do conhecimento surgiram, e eu usei um livro bem assim tranquilo de ler, que chama Teoria do Conhecimento, de Johannes Hesson. E ele dá uma visão muito interessante. Segundo ele, os sistemas filosóficos de Platão, Aristóteles, Descartes, Leibniz, Kant e Hegel apresentam traços essenciais comuns, apesar de todas as diferenças, que são uma tendência para a universalidade, uma orientação para a totalidade dos objetos. Então, esses sistemas, apesar de serem completamente diferentes, eles têm essa visão de caráter universal. E a esse caráter universal se junta um traço essencial comum, que é a atitude do filósofo frente à totalidade dos objetos, e uma atitude que é uma atitude intelectual, racional, de pensamento, de conhecer, de saber, né? Sim. E de orientação para a totalidade. Então, esses dois aspectos, eles estão fazendo parte da teoria do conhecimento dentro da história. Eu acho que esse é um ponto interessante, porque Bahá'u'lláh traz exatamente essa posição universalista, né? Então, agora, vamos ver o que Bahá'u'lláh nos fala na Epístola de Sabedoria. Eu anotei aqui na página 161, 166, que vai responder um pouco essa questão. Então, Bahá'u'lláh nos diz: agora nós, por amor a Deus, o Senhor dos Nomes, nos incumbimos de mencionar desta epístola alguns relatos sobre os sábios, para que assim se abram os olhos do povo e todos se certifiquem plenamente de ser ele em verdade o que tudo faz, o onipotente, o originador, o onisciente, a suma sabedoria. Então, Bahá'u'lláh nos diz que, embora se reconheça que os homens eruditos contemporâneos são altamente qualificados na filosofia, nas artes, nos ofícios, se, no entanto, fosse alguém a observar com olhos que discernem, ele prontamente compreenderia que a maior parte desse conhecimento foi adquirida dos sábios do passado, pois foram eles que lançaram o alicerce da filosofia, que ergueram a estrutura e reforçaram os pilares. Então, esses três filósofos que eu citei antes, eles por que Bahá'u'lláh cita esses filósofos? Porque eles seguiram os profetas, eles estavam conectados com a revelação de Deus naquela época. Inclusive, tem uma citação de Abdu'l-Bahá que fala que Sócrates foi até a Pérsia encontrar com Zaratustra para entender os conhecimentos que ele estava trazendo. Então, Bahá'u'lláh confirma isso dizendo que os sábios, outrora, adquiriram dos profetas seu conhecimento
pois estes eram os expoentes da filosofia divina e os reveladores, né, dos mistérios celestiais. Então, a essência e os fundamentos da filosofia emanaram dos profetas. O fato de que as pessoas diferem sobre os seus mistérios e significados interiores deve ser atribuído, então, à divergência de suas opiniões e suas mentes. Então, Bahá'u'lláh ainda cita o seguinte: é esta a epístola de sabedoria, uma epístola na qual a pena do invisível anotou o conhecimento de tudo o que já havia e o que haverá. Conhecimento esse que nenhuma outra, senão minha língua maravilhosa, pode interpretar. Na realidade, meu coração, assim como é em si, foi por Deus purificado dos conceitos dos eruditos e está santificado das palavras dos sábios, nada verdadeiramente senão a revelação de Deus. Disso dá testemunho a língua da grandeza nesse perspícuo livro. Aqui Bahá'u'lláh nos fala que até ele estava liberto do pensamento humano nesta revelação. E é por isso, então, respondendo à primeira pergunta, que Bahá'u'lláh fala muito sobre o conhecimento, porque ele está trazendo um conhecimento diferenciado, que tem propósito diferente, significados diferentes, numa revelação grandiosa que nós sabemos que é. Não sei se ficou claro, espero que tenha ficado, esse primeiro ponto. Desculpa cortá-la, só um minutinho, por favor. Você está vendo o slide o que é o conhecimento? Não, eu estou vendo o slide na Epístola da Sabedoria. É o terceiro. É. Justo. Não, para mim é o quinto. Ah, tá. Depois vem o... Mudou para você o slide? Eu não estou acompanhando aqui com você porque eu não enxergo. Está muito pequeno, Bia, porque eu estou no celular. Você consegue... você está vendo o que é o conhecimento, Bia? Eu comecei na Epístola da Sabedoria. Eu sei. Eu só queria ver se está mudando para todo mundo ou não. Alguém poderia me falar? Fala aí, Everson. Não, tá não. Tá não. Eu estou em qual página de vocês? A análise das diversas definições. Mudou? Você está no slide 3. Então responde para mim, pelo amor de Deus. Mudou? Não. Não. Não estou entendendo por que não está mudando. Mudou agora? Mudou. Sim. Então eu vou deixar assim. Mudou agora. Pronto. Esse slide é o que eu acabei de falar. É o que você acabou de falar, justamente. Isso, você pode passar Então, para o pronto. próximo. Mudou para vocês? Mudou. Sim. Obrigado. Desculpa, Leia. Obrigada, desculpa aí também. Gente, então agora eu trouxe algumas questões para a gente pensar junto, né? Então, o que é o conhecimento para nós, seres humanos normais? Então, a gente pode pensar que a compreensão, entendimento, aprendizagem, fundamento, base, alicerce, razão, consciência, pensamento, pensamento, filosofia, percepção, discernimento, lucidez, clareza, reflexão, meditação, expressão, sabedoria, noção, informação, ideia, princípio. Parece que tudo isso cabe dentro do conhecimento, né? O conhecimento é tão amplo, a palavra conhecimento tem tantos sentidos, porque conhecer é um processo que talvez a gente use tudo isso. A gente busca compreender, entender. Até no meu tempo de faculdade, a gente brincava que eu entendi, mas não compreendi, né? São coisas diferentes, né? Aprender, buscar fundamentos, bases, alicerces,
ser racional, ampliar a consciência, pensar, filosofar, perceber, discernir. Então, todos esses termos, eles estão dentro do processo do conhecimento. Aí nós vamos passar para o próximo slide, que eu tentei fazer um caminho de conhecer. Isso, obrigada. Então, aqui é um esboço assim, de uma ideia, né, do que é um processo de conhecer. Então, segundo os filósofos, no conhecimento encontram-se frente a frente elementos, a consciência e o objeto a ser conhecido, o sujeito e o objeto, e também o método. E o conceito da busca da verdade, em que essa verdade tem que se relacionar intimamente com a essência do conhecimento. Então, na verdade, existe uma relação no conhecimento entre o sujeito e o objeto. Através da utilização de um método, é possível alcançar um conhecimento. E aí Kant traz a crítica do conhecimento, a crítica da razão pura, para reforçar a necessidade de cientificamente verificar a verdade do conhecimento, um rigor para chegar ao conhecimento. Então, vamos detalhar esse processo. Então, primeiro, a gente inicia com a busca e a reflexão, visando o quê? Entender o cerne da questão, compreender as relações existentes, apreender e incorporar as novas ideias ao que a gente já havia aprendido. Em fazer do novo conhecimento algo que vai transformar. Quando você incorpora, você acrescenta e mistura. Então, nasce uma transformação. Aí você adiciona novos dados, percepções, através do raciocínio, da experiência. Aí amplia a compreensão e o entendimento. Daí elabora, organiza, codifica, decodifica os pensamentos e vem aí algo muito importante na questão do conhecimento, que é a linguagem, porque a gente usa a linguagem para expressar o conhecimento, né? E a própria expressão. A linguagem e o raciocínio, eles são intimamente ligados para compreender os mistérios da existência. Então, a gente pode não ter chegado a um conceito de conhecimento, né? Mas a gente sabe que existe uma busca, a reflexão, o entendimento dos elementos, das relações, e a gente vai agregando esse conhecimento ao que já estava aprendido, vai transformando esse conhecimento novo, adicionando novas reflexões, raciocínios, e elaborando para finalmente expressá-lo, né? Usá-lo na nossa vida. Então, espero que tenha ficado assim claro um pouco o processo. Sim. Eu queria saber, sim ou não, né? Posso desabafar? Mais ou menos. É lindo. Eu sou fã dos filósofos e a tua explicação está fantástica. Muito obrigado. Não, então, tá bom, obrigada a você. Agora, nós vamos ver, Abdu'l-Bahá explica muito nas suas palestras sobre o conhecimento. Então, agora, nessa etapa da apresentação, nós vamos ter as aulas de Abdu'l-Bahá sobre o conhecimento. Então, primeiramente, e nós sabemos que esse é o primeiro mandamento, né, da fé Bahá'í, é investigar a verdade e buscar o conhecimento, né? E Abdu'l-Bahá nos diz que há duas espécies de conhecimento. Uma que é o conhecimento obtido pelos sentidos ou perceptível da realidade, que nós usamos os sentidos.
E também existe um conhecimento das coisas inteligíveis. O que são as coisas inteligíveis? Amor, calor, eletricidade, magnetismo, espírito humano, são coisas que nós não observamos com os sentidos, mas que expressamos em termos perceptíveis, certo? Uhum. Então, tem uma explicação muito boa disso no livro 8, no livro 9, do Instituto Ruhi. Então, Abdu'l-Bahá fala tudo isso em respostas a algumas perguntas no capítulo 16. Então, aqui ele está falando do conhecimento pelos sentidos e das coisas inteligíveis, nas quais, para a gente compreender, nós expressamos com termos perceptíveis. Aí nós temos o conhecimento racional, que resulta da observação, da conceituação de objetos e é concebido através da faculdade racional. E existe o conhecimento existencial ou intuitivo, que é um tipo de conhecimento que a gente tem com a gente mesmo. Por exemplo, nós percebemos onde está doendo, se tem algum ponto de dor, a consciência que a gente tem dos estados, das condições, de todas as partes do nosso corpo e de todas as sensações físicas. Esse é um conhecimento que Abdu'l-Bahá chama de existencial ou intuitivo. Podemos ir para frente? Sim. Quando a gente fala de critérios de conhecimento, a gente sabe que as filosofias do conhecimento, as teorias de conhecimento, elas têm preferencialmente uma visão materialista, né? E os filósofos materialistas proclamam que o critério do conhecimento humano é a percepção pelos sentidos, ou seja, através de uma lei matematicamente exata que opera por meio dos sentidos. Aí, entre os romanos e os gregos, o critério do conhecimento era a razão. Tudo o que é provável e aceitável pela razão deve ser admitido como verdade. Os teólogos afirmam que as tradições e as asserções proféticas e as interpretações são a base do conhecimento humano. E os religiosos e metafísicos dizem que a fonte e o canal da aquisição de todo conhecimento é a inspiração. Então, de um modo geral, esses são os 4 critérios utilizados para a aquisição do conhecimento. Aí, Abdu'l-Bahá fala isso, né, em Respostas 83. E ele também comenta sobre esses critérios. Vamos ver o que Abdu'l-Bahá fala sobre esses critérios. Ele diz que o critério dos sentidos não é confiável. Próximo. Próximo. Desculpa. É esse aí. Os sentidos continuamente nos enganam e nós não sabemos distinguir aquilo que é real e aquilo que não é. É uma verdade. Né? O critério da razão também não é confiável, porque o mundo humano é um oceano de opiniões divergentes. Então, quando a realidade espiritual é ignorada, o intelecto é limitado. Ele reduz a análise aos dados cognitivos. Perde-se uma dimensão. Então, essa questão da realidade espiritual
ela não vem acompanhando a filosofia humana. Então, o critério da razão é muito utilizado e tem vários tipos de racionalismo, mas também não é confiável, porque falta uma dimensão. A tradição, sustentada pelos teólogos como o caminho e o padrão para o conhecimento, também é insegura e não merece crédito, pois as tradições religiosas são o relato e o registro de compreensão e interpretação do livro feita pelos seres humanos. Então, também não tem a dimensão espiritual revelada. O quarto critério, que defende a inspiração como fonte de conhecimento, também leva ao erro. Porque o que é inspiração? É a indução do coração humano. Mas o que são as instigações satânicas, diz Abdu'l-Bahá, que afligem o gênero humano? Também são induções do coração. Então, como que nós vamos distinguir entre elas? Então, esses critérios isolados por si, eles não são confiáveis, mas todos eles fazem parte do conhecimento. A gente aprende pelos sentidos, pela razão, também aprende conhece pela tradição e conhece pela inspiração, pela visão interior, pela visão exterior, como diz Baha'u'lláh. Mas, então, no próximo slide, vamos ver. Pode passar? Qual é o verdadeiro critério? Esse. Então, vamos ver. A fé Bahá'í nos convida a ler as escrituras sagradas através dos sentidos, do intelecto, da visão interior, especialmente colocá-las em prática. E estudando as escrituras também, né? Então, a pureza e o ardor do esforço prático e intelectual serão recompensados por um entendimento cada vez mais profundo das verdades oferecidas pelas escrituras. E assim, Abdu'l-Bahá diz que a graça do Espírito Santo é o verdadeiro critério de compreensão ao se considerar aquilo que é infalível e indubitável. Tal graça consiste nas confirmações do Espírito Santo que são conferidas ao homem e pelo qual a certeza é atingida. Isso dentro de um processo de espiritualização. A partir do momento que nos esforçamos para buscar a verdade, usando os sentidos, a razão, a reflexão, a meditação, a intuição, que nós trabalhamos o conteúdo, nós vamos nos familiarizando e conhecendo, e estaremos assim mais próximos da verdade. Vamos para o próximo. Abdu'l-Bahá vai falar mais um pouco sobre conhecimento. Só um pouquinho, Lé, só um pouquinho. Isso a gente pode aprofundar um pouquinho mais à frente, né? Deixar marcado aqui, que isso é muito interessante, instigante. Porque na próxima semana nós vamos entrar diretamente no conhecimento que Baha'u'lláh traz nas escrituras. Então, aí nós vamos entender melhor. Então, Abdu'l-Bahá continua nos ensinando sobre o conhecimento, dizendo que existe o conhecimento da essência de uma coisa e o conhecimento de suas qualidades. Então, Abdu'l-Bahá diz: sabei que há duas espécies de conhecimento, o da essência de uma coisa e o conhecimento de suas qualidades. Apenas pelas qualidades é que nós podemos conhecer a essência de uma coisa.
Porque nós não conseguimos chegar até a essência, mas pelas qualidades demonstradas, nós podemos perceber a essência. De outro modo, tal essência é desconhecida e insondável. Já que nosso conhecimento das coisas é limitado, então ele está nos dizendo que o conhecimento humano ele é limitado e nós não atingimos o conhecimento da essência das coisas, mas pelas qualidades nós podemos compreender a essência. Então, o nosso conhecimento das coisas é limitado e restrito ao conhecimento de suas qualidades, e não de sua essência. Pois como haveremos de compreender em sua essência a ilimitada realidade da divindade? É por isso que não conseguimos conhecer Deus. Nós conseguimos conhecê-lo através dos nomes e atributos que estão presentes nos manifestantes e que ele revela. A realidade da divindade é também desconhecida no tocante à sua essência, nada se podendo conhecer além de seus atributos. Então, como pode uma realidade originada abarcar aquela realidade que existe desde toda a eternidade? Acho que fica bem claro, né, que o conhecimento que Deus é incognoscível, né, nessa explicação. E que podemos conhecê-lo através dos manifestantes, conforme ele mesmo preconiza. Temos ainda o conhecimento científico, que está no próximo slide, e o conhecimento divino. O conhecimento científico é a maior realização do plano humano, pois a ciência é a descobridora da realidade. É o anterior. Aí, a ciência material é a investigação dos fenômenos da natureza. E Abdu'l-Bahá nos fala da ciência divina, que é o descobrimento e a percepção de verdades espirituais. Eu acho que esse termo é novo, em ciência divina, né? Por divina, queremos dizer a descoberta da sabedoria de Deus, a compreensão das realidades espirituais, a sabedoria de Deus, os significados interiores das religiões celestiais e os fundamentos da lei. Essa ciência divina, eu vou trazer de novo sobre isso, ela está no primeiro parágrafo do livro Sacratíssimo, que é o Kitab al-Aqdas, né? Então, nós vamos voltar a isso, mas a ciência divina descobre e percebe as verdades espirituais, a sabedoria de Deus através do manifestante, né, da revelação do manifestante, a compreensão das realidades espirituais, a sabedoria de Deus, os significados interiores das religiões celestiais e os fundamentos da lei, que são os fundamentos gêmeos, né? O Chinon canta. Está passando agora? Ah, tá. Eu vou pegar uma pizza, venho, vamos jantar, eu também quero deitar. Então, o mundo da humanidade... Trabalho de pegar pizza? Vou pegar uma pizza. Não quer? Não, eu quero. Alguém está com o microfone Papai não aberto aí. está Feche o trabalhando. microfone, por favor, quem está com o microfone. Vou lá pegar e volto. O mundo da humanidade deve adquirir ambas, então, o conhecimento científico e o conhecimento divino. Vamos para o próximo. Aqui eu estou trazendo algumas considerações. É um slide que tem umas bolinhas ao redor do texto. É antes desse. Isso. Algumas considerações sobre esse tema. O intelecto está particularmente limitado
quando a realidade espiritual é ignorada. Isto é, quando se reduz à mera análise de dados cognitivos produzidos pela percepção sensorial. O intelecto deve também ser utilizado para analisar a realidade espiritual, podendo conhecê-la através da guia fornecida pelas escrituras sagradas. As escrituras Baha'is urgem-nos no treino do processo intuitivo, através da prática da meditação e na utilização desta faculdade no empenho em entender ambas as realidades, física e espiritual, pois a visão interior, como um espelho, reflete fielmente o que quer que esteja colocado à sua frente. Esse texto está em Palestras de Paris, páginas 184 e 185. A fé Bahá'í convida o homem a ler as escrituras sagradas através de seus sentidos, intelecto, visão interior, especialmente colocá-las em prática. Apenas então, a pureza e o ardor do esforço prático e intelectual serão recompensados por um entendimento cada vez mais profundo das verdades oferecidas pelas escrituras. O conhecimento é um processo que requer empenho, por vezes longo e laborioso. A razão pela qual o homem está pronto para realizar este esforço deve-se ao fato de Deus ter lhe dotado de um amor à realidade, que o leva à investigação. Acho que fica bem claro, né? Eu achei lindo essas considerações de Abdu'l-Bahá. Vamos para frente? Agora vamos mudar um pouquinho de tema. Então, vamos começar, né, uma jornada. O primeiro mandamento da revelação de Bahá'u'lláh é a investigação independente da verdade. E o que significa investigar a verdade? Abdu'l-Bahá continua nos ensinando. Significa investigar a verdade que o homem deve esquecer tudo o que ouve, dizer e examinar a verdade por si próprio, pois ele não sabe se aquilo que ouve dizer está de acordo com a realidade ou não. Onde quer que encontre a verdade ou a realidade, deve se apegar a ela, renunciando e descartando todo o resto, pois fora da realidade nada há, senão superstição e imaginação. O processo de investigação é o conhecimento e o seu fruto, a ciência, que é o resultado desse dom intelectual. Tudo bem? Posso seguir? Sim. Pode. Então, o que é a verdade? O fundamento do progresso e da verdadeira prosperidade no mundo humano é a verdade, pois a verdade é o padrão divino e a dádiva de Deus. Então, a verdade é o fundamento do progresso e da prosperidade humana, porque ela é um padrão divino e uma dádiva de Deus. A verdade é racional. E racionalidade sempre conduz o homem a uma posição honrosa. A verdade é a orientação de Deus. Realiza-se através da alma. A verdade é a causa de iluminação do gênero humano, sendo que essa iluminação aqui é aquele coração puro que é como um espelho que reflete a sabedoria e o conhecimento. A verdade é amor, sempre se dedicando ao bem-estar da humanidade. A verdade é o laço que une os corações
Isso sempre eleva o homem a estágios mais altos de progresso e realização. A verdade é a unidade da humanidade, conferindo vida eterna. A verdade é a perfeita igualdade, o fundamento da harmonia entre as nações, o primeiro passo em direção à paz internacional. A verdade é toda a revelação de Bahá'u'lláh, né? Nesse último aí, é a verdade da verdade, né? Se os governantes o soubessem, né? O soubessem. Agora vamos ver quais qualidades espirituais são valiosas no caminho da busca. Então, a paciência, a ânsia de conhecer, né, de buscar, o desprendimento, a resignação, a moderação, a compaixão para com os homens e animais, honestidade, fidedignidade, capacidade de perdoar, evitar um discurso vazio e escolher boas companhias. São qualidades valiosas no caminho da busca. Precisamos de tudo isso para chegar lá. Essas qualidades são o resultado do progresso espiritual, que acelera as faculdades intuitivas, que, por sua vez, são poderosos meios e critérios de conhecimento. A mente é despertada pela luz do Espírito Santo e impelida a conclusões verdadeiras. Então, quando a Bahá'u'lláh nos diz para ler os textos sagrados de manhã e à noite, refletir sobre eles, ele está nos conduzindo nesse caminho de buscar a verdade, de refletir, e precisamos ter paciência, porque às vezes precisamos ler muitas vezes, achar outros textos, precisamos nos desprender do conhecimento adquirido, abrir nossa cabeça para a gente experimentar coisas novas. Precisamos de resignação para aceitar nossa ignorância, precisamos da moderação, da compaixão, né? Da honestidade, da fidedignidade, de nos perdoar, de perdoar os outros, de evitar um discurso vazio, né? Por isso precisamos memorizar textos, escolher boas companhias, né? É bonito, vocês não acham que é lindo isso? Eu acho maravilhoso. É o melhor dos mundos, né, Léa? É um caminho que nós temos que fazer, né? Então, vamos seguir. Agora, vamos falar quais são os obstáculos no caminho da busca. Então, temos obstáculos, é claro. O preconceito, por exemplo, chamado por Bahá'u'lláh de o pó de todo conhecimento adquirido, que obscurece o próprio conhecimento, né? O que se busca. Está no Kitab Khan. O preconceito resulta da imitação, a qual consiste em seguir as pegadas dos pais, dos antepassados. Ele diz isso no Sete Vales, na página 5. E são laços sombrios e efêmeros, frequentemente ideias, vestígios, nem de amor, nem de ódio. É um vazio. Outro obstáculo é o desejo humano de aprovação e de orgulho e vanglória, né? Porque assim que alguém se julga um pouco melhor, né, um tanto superior aos outros, ele vai estar numa posição perigosa, ele está na corda bamba. A imitação cega do passado consiste... isso aqui é um repeteco que eu coloquei depois. Bahá'u'lláh nos ensina nas palavras ocultas, número 2, do árabe, na página 3, que a mais amada de todas as coisas, a meu ver, é a justiça. A justiça que Bahá'u'lláh fala é não só a igualdade, mas a equidade, né? E não te desvie dela, se é que me desejas, nem a descures para que eu em ti possa confiar. Nela, te apoiando, na justiça, verás com teus próprios olhos e não com os alheios. Saberás pela tua própria compreensão
e não pela compreensão de teus semelhantes. Então, como um manual prático, né? Aqui, Bahá'u'lláh nos dá a receita do que temos que fazer. Podemos seguir? Então, vamos entrar agora no conhecimento espiritual. Então, a nossa jornada agora é para compreender o que é o conhecimento espiritual. Eu trouxe textos de Bahá'u'lláh lindíssimos. Não sei se alguém gostaria de ler para mim. Eu posso ler. Obrigada. A revelação infinitamente preciosa, divinamente ordenada, gloriosa em sua essência, dramática nas circunstâncias de seu nascimento, majestosa na pessoa de seu portador, distinguida pela universalidade de sua mensagem e incomparavelmente rica na vastidão de suas escrituras, foi concedida à humanidade. Então, somos privilegiados, né? Temos uma revelação grandiosa. Vamos ver o próximo texto. Pode continuar, por favor? Sim. Obrigada. Este é o dia em que o Todo Misericordioso desceu das nuvens do conhecimento, vestido de soberania manifesta. Fizemos os rios das palavras divinas procederem de nosso trono, a fim de que as tenras ervas da sabedoria encontrassem E compreensão brotassem do solo de vossos corações. Deixa eu tirar aqui o coisa do meio. Vamos para o próximo? Este é o dia em que os oceanos do conhecimento... Ah, meu Deus. Eu leio para você, pode deixar. Este é o dia... Está difícil para ler. Levantou-se a voz. Este é o dia em que o oceano do conhecimento levantou a voz, fez aparecer em suas pérolas. Por Deus declaro, a essência do conhecimento exclama dizendo: eis, aquele que é o objeto de todo o conhecimento já veio, e por seu advento foram embelezados os sagrados livros de Deus, o benévolo, o Deus de amor. Aqui, veja, Bahá'u'lláh diz quem é o objeto do conhecimento, né? Aquele que é o objeto de todo o conhecimento já veio, né? Vamos em frente? Pode continuar a ler para mim, por favor, quem puder. Nossa. Tá. Grande é a bem-aventurança daquele que vem a nadar neste oceano e celebrar louvor a seu Senhor, o benévolo, o mais amado. De fato, as brisas da revelação divina difundem-se dos versículos de teu Senhor, de tal modo que ninguém lhe pode disputar a verdade, salvo aqueles destituídos de ouvido, de visão, de compreensão e de toda a faculdade humana. Bom, então já estamos guiados aqui, orientados, né? Pode passar o slide, obrigada. Então, o conhecimento e o uso da mente foram estabelecidos como sustentáculos da fé, né? O homem é guiado individual ou coletivamente em seus esforços no caminho da verdade através da revelação. O entendimento cada vez mais amplo e profundo da realidade
possibilita corrigir posições prévias. Afinal, aparentemente, o conhecimento é uma espécie de fé. Na perspectiva Bahá'í, a fé é descrita como um conhecimento consciente. E para que se aceite uma ideia como verdade, ela deve produzir unidade e paz ante o tribunal da vida e da história. Isso foi citado pelo senhor Júlio Sávio no livro dele, A Eterna Busca por Deus. Então, o conhecimento e o uso da mente estabelecidos como sustentáculos da fé. Vamos em frente? O homem é guiado individual ou coletivamente em seus esforços no caminho da verdade através da revelação. Um entendimento cada vez mais amplo e profundo da realidade possibilita corrigir posições prévias. Afinal, aparentemente, o conhecimento é uma espécie de fé. Na perspectiva Bahá'í, a fé é descrita como um conhecimento consciente. E para que se aceite uma ideia como verdade, ela deve produzir unidade e paz ante o tribunal da vida e da história. Citado por Júlio Sávio em A Eterna Busca por Deus, página 11 e 12. Obrigada. Você pode mudar o slide? Vamos ver o significado do conhecimento divino. Bahá'u'lláh nos diz no Kitab-i-Kam: ó meu irmão, somente da mina de Deus provém as joias do conhecimento divino. A fragrância da flor mística não pode ser inalada senão no jardim ideal, e os lírios da sabedoria antiga em lugar algum desabrocharão, salvo na cidade de um coração imaculado. Quando aquele que verdadeiramente deseja resolve dar o passo da busca no caminho que conduz ao conhecimento do ancião dos dias, ele deve, antes de tudo, limpar e purificar seu coração, que é a sede da revelação dos mais íntimos mistérios de Deus. Deve livrá-lo do pó de todo o conhecimento adquirido que o obscurece e das alusões daqueles que personificam a fantasia satânica. Terá que purificá-lo de tudo aquilo que o possa poluir, pois é o santuário do amor imperecível do bem-amado. Esse texto é bem conhecido, né? E o Farzin falou bastante sobre o coração puro no caminho, na jornada da busca, né? Podemos seguir? Próximo slide. Como acontece o conhecimento espiritual? Na primeira parte do livro da certeza, no Kitab-i-Kam, Bahá'u'lláh discorre sobre as condições da possibilidade do conhecimento espiritual e desdobra simultaneamente uma crítica da razão, tanto histórica quanto espiritual, abordando as mais importantes preocupações existenciais humanas, oferecendo soluções para os mal-entendidos que impedem as pessoas de reconhecerem o manifestante de Deus. A possibilidade do conhecimento espiritual acontece através do reconhecimento e do amor aos manifestantes de Deus, que representam a expressão consumada dos atributos divinos no reino da criação. Também através do anelo primordial em reconhecer Deus como um dever que se origina no núcleo mais íntimo de nossa natureza, ou seja, reconhecer que somos seres criados por Deus, né? Todas as outras formas de conhecimento tornam-se secundárias e casuais, enquanto o conhecimento de Deus é uma premissa universal para todos os outros conhecimentos. Essa é uma visão muito nova, é um paradigma, né?
Todas as outras formas de conhecimento tornam-se secundárias e casuais, enquanto o conhecimento de Deus é uma premissa universal para todos os outros conhecimentos. Por isso, Bahá'u'lláh não cita os outros filósofos, reconhece sua grandeza, mas eles sempre entraram em conflito nas suas propostas e deixaram sem solução. O Dr. Saidi, que é um estudioso, ele analisa muitas questões filosóficas que foram solucionadas com a revelação de Bahá'u'lláh. Vamos para o próximo. Aqui. Bahá'u'lláh nos diz, na abertura do livro Kitab al-Aqdas, em nome do soberano supremo, de tudo que foi e de tudo que será, o primeiro dever prescrito por Deus aos seus servos é o reconhecimento daquele que é o alvorecer de sua revelação e a fonte de suas leis, aquele que representa a deidade, tanto no reino de sua causa, como no mundo da criação. Cumpre a cada um observar todos os mandamentos daquele que é o desejo do mundo. Esses deveres gêmeos são inseparáveis. Aqueles que Deus dotou de discernimento prontamente reconhecerão que os preceitos por ele estabelecidos constituem os instrumentos supremos para a manutenção da ordem no mundo e a segurança de seus povos. Esse também é outro aspecto inovador na fé de Bahá'u'lláh, que cuida que traz uma ordem mundial, né? Uma nova ordem mundial. Observai os meus mandamentos por amor à minha beleza. Não penseis que nós vos revelamos um mero código de leis. Não, mais do que isso. Deslacramos o vinho seleto com os dedos da grandeza e do poder. Tudo o que veio a ser através de seu decreto irresistível. Sempre que minhas leis aparecem como o sol no firmamento de minhas palavras, devem ser obedecidas fielmente por todos. Então, vocês viram que eu fui botando tracinho porque eu não peguei o texto na sequência total, mas peguei alguns pontos importantes para a gente entender como que nós vamos construir esse conhecimento espiritual, né? Então, reconhecer o manifestante, cumprir os seus mandamentos, aqui ele fala que aqueles que Deus dotou de discernimento, nós que estamos em busca, né, dessa verdade, estamos fazendo essa caminhada, né? Reconhecer os preceitos estabelecidos, porque eles são instrumentos para a manutenção da ordem no mundo e segurança de seus povos. Um outro ponto fundamental, observar os mandamentos de Bahá'u'lláh por amor à beleza dele, né? Pelo que ele representa. E Bahá'u'lláh desvela os mistérios que, à medida que vamos nos aprofundando, vamos compreendendo, né? E ele diz que tudo que veio a ser, veio através do decreto irresistível. E que as leis precisam ser obedecidas. Acho que deu para a gente ter uma ideia bem interessante assim, de como que acontece essa caminhada do conhecimento espiritual. Agora nós vamos mudar um pouquinho e aprender um pouquinho os vislumbres do significado do conhecimento espiritual. Então, só um pouquinho, Lé. Então, não adianta a gente ficar dizendo, não, eu estou fazendo a minha própria jornada, né? O meu conhecimento. Eu vou subir a montanha e vou meditar, né? Enquanto que aqui ele está, né? A gente está sujeito a leis espirituais divinas
que nos foi, nessa época, trazida por Bahá'u'lláh. Então, não adianta eu achar que eu tenho autonomia para fazer a minha jornada do jeito que eu quiser. Na verdade, Bahá'u'lláh não limita o indivíduo, né? O que ele diz, o que ele quer dizer é que o indivíduo, a jornada, ela é tanto individual como coletiva. Só que nós temos que seguir as guias oferecidas pela revelação para nós fazermos o caminho correto. Certo? Então, vamos aos vislumbres do significado do conhecimento espiritual. O que é o conhecimento espiritual? O conhecimento espiritual é a realização da essência inerente do ser humano e de suas perfeições. Então, faz parte da essência do ser humano o conhecimento espiritual. Ele existe, está lá potencial, certo? Ele é essencial para nós. Ele faz parte da nossa essência. O conhecimento espiritual, por que ele é uma essência? Ele atende ao âmago da existência. Ele é a realização do propósito e do objetivo da existência. Ou seja, é o retorno da alma ao seu lar autêntico. É através do conhecimento espiritual que nós vamos voltar para o Criador. Na nossa jornada, vamos continuá-la. No conhecimento espiritual, alcança-se um senso de unidade e simpatia com a natureza, com outros seres humanos e com as realidades transcendentais. O conhecimento espiritual estabelece uma conexão entre os seres humanos e todas as coisas criadas, sendo que todos eles como espelhos de perfeição divina. A gente que já está estudando há algum tempo já vai começando a sentir isso, né? A gente olha para a natureza de uma forma distinta, para os animais, para a vida, né? O processo caminha, né? À medida que nós vamos avançando no desenvolvimento espiritual. O conhecimento espiritual necessariamente se torna inseparável da prática, comprometida e abrangente do amor. É um tipo de conhecimento no qual arte, filosofia, ciência, religião e outras faculdades humanas são harmonizadas e orientadas para o espírito de serviço e amor. Só esse texto aqui já dava para fazer uma palestrona, né? Então, a gente está vendo que é exatamente o que Bahá'u'lláh faz. A revelação de Bahá'u'lláh, ela é integradora das diferenças. Então, por isso que tem a unidade na diversidade, né? Eu vou ler de novo, porque eu acho que vale a pena. O conhecimento espiritual necessariamente se torna inseparável da prática comprometida e abrangente do amor. É um tipo de conhecimento no qual arte, filosofia, ciência, religião e outras faculdades humanas são harmonizadas e orientadas para o espírito de serviço e amor. O conhecimento espiritual é o conhecimento universal, onde, ao obter o conhecimento de si próprio, o peregrino espiritual também alcança o conhecimento da totalidade da realidade. Ele vai falar mais sobre esse autoconhecimento. Tudo bem para seguir em frente? Alguém quer comentar alguma coisa? Só uma coisa. Não, essa unidade que ocorre, que a gente fica deslumbrado, como você diz, unidade na diversidade, mas quando a gente vai numa conferência, quando vai numa visita aos lares, quando existe esse conhecimento espiritual, existe a unidade.
A gente nem sabe como, da onde vem, mas vem justamente desse conhecimento. Vem do amor, né? Que ele está falando ali. Porque o conhecimento espiritual necessariamente se torna inseparável da prática comprometida e abrangente do amor. Porque quando você vai imbuído de amor ao prestar o serviço, né? Com alegria, radiância, e tudo isso cria um ambiente de unidade. Vamos em frente? Vamos conhecer mais, e por isso que são vislumbres, né, do significado do conhecimento espiritual. Então, vamos continuar. Este autoconhecimento é finalmente possível através do conhecimento da manifestação de Deus, que representa o ser humano perfeito em cada época, em particular, ou seja, é o paraíso, né? Aqui deve ter alguma coisa errada, mas vamos parar no particular. Então, o autoconhecimento, Bahá'u'lláh fala que se a gente busca o conhecimento dele, a gente vai encontrar no autoconhecimento, dentro da gente a gente vai encontrá-lo, né? Porque o autoconhecimento é possível quando reconhecemos o manifestante de Deus, porque ele representa o ser humano perfeito ou o paraíso, né? O conhecimento espiritual está orientado para a totalidade do ser. É também de natureza autorreflexiva e crítica, no sentido kantiano da crítica como um processo de autorreflexão e autoconhecimento. Então, não é assim, eu me conheço. Não, tem um rigor metodológico aí, embutido. A reflexão e uma crítica, uma análise, é aquela análise que a gente tem que fazer todo dia, se deu certo, se não deu, se foi bom, né? O conhecimento espiritual não é um reflexo mecanicista de algum fenômeno externo por parte do indivíduo. Pelo contrário, é um processo crítico de autorrealização e autodescoberta. O ser humano é o espelho perfeito do mundo. O conhecimento de si mesmo se torna o conhecimento dos seres em geral. E o que é kantiano? Pode traduzir isso? O kantiano é da filosofia de Kant, da crítica da razão pura. Porque o Dr. Saidi, esses textos estão todos em Logos and Civilization. O Dr. Saidi, ele faz uma análise, ele analisa alguns temas da revelação de Bahá'u'lláh e ele chama de crítica da razão espiritual. Ele cria ele diz que ele cria esse termo, mas eu vi esse termo na internet já em livros também. Então, mas de qualquer forma, o Dr. Saidi está falando da visão Bahá'í, né? Então, vamos ficar com o termo dele como se ele fosse o criador do termo, porque o conteúdo que ele traz é Bahá'í. Então, ele faz uma análise comparativa entre Kant e acho que vou precisar tomar uma aguinha também. E o rigor que Bahá'u'lláh traz nos seus ensinamentos. Desculpa. Então, eu usei aqui o sentido que está falando. Ai, engasguei, peraí, gente. Respira um pouquinho, Leia. Quer que alguém leia depois, aí para você recuperar? Quero, por favor. Eu vou dar um jatinho aqui na minha garganta. Não foi lido esse ainda. Tudo. Ser humano.
Vamos aguardar a Leia retornar, né, gente? Aí alguém lê, continua a leitura. Enquanto a Leia toma um gole de água, eu queria dizer que apresentação fantástica. Uma das apresentações mais bonitas que o Rouxinol teve nos últimos tempos. A Leia está de parabéns pelo estudo, imagino já as próximas apresentações da Leia. Nós estamos na letra J, né, Leia? O ser humano é o espelho. Isso. Então, aguardando quem que o seu retorno. Isso. Quem que vai ler para mim? O ser humano. Só um minutinho. Então, deixa eu voltar lá no kantiano. Então, o que eu usei aqui foi, eu fui explicar que esse conhecimento espiritual está orientado para a totalidade do ser e é também de natureza autorreflexiva e crítica. Esse crítica que eu estou falando é no sentido da colocação de Kant como um processo de autorreflexão e autoconhecimento. Isso faz parte da metodologia da filosofia. Vamos para o J, né? O ser humano é o espelho perfeito do mundo. É o espelho, hein? O conhecimento de si mesmo se torna o conhecimento dos seres em geral. Eu não sei como eu explicaria isso para mim mesma, mas eu acho que quando a gente tem coração puro e a gente atrai, a gente tem uma atitude diferente, né? E isso atrai, as pessoas se aproximam, as coisas dão certo. Eu acredito que seja nesse sentido. É uma coisa que nós podemos discutir. O ser humano é o espelho perfeito do mundo. O conhecimento de si mesmo se torna o conhecimento dos seres em geral. O conhecimento espiritual deve levar ao aparecimento de uma nova civilização espiritual. Então, o objetivo a ser alcançado pelo verdadeiro buscador é a cidade da certeza. Ele fala isso, acho que em Joias. Quando puder discernir entre a verdade e a mentira, os sinais de Deus, suas admiráveis palavras, suas grandes obras, seus atos poderosos, depois de purificar-se de todos os laços obstrutores deste mundo. Então, esse é o nosso objetivo, chegar na cidade da certeza. O que tem na cidade da certeza? Vamos discernir a verdade e a mentira, os sinais de Deus em suas admiráveis palavras, as obras, atos poderosos, depois que nos purificarmos, né, dos laços obstrutores deste mundo. Vamos em frente, tem mais um. O conhecimento espiritual é o objetivo da jornada mística e só se realiza através do conhecimento dos ensinamentos e guias do manifestante de Deus. Isso significa que o autoconhecimento, através do conhecimento do manifestante de Deus, se transforma em conhecimento de seu próprio estado de perfeição ou paraíso. Deu para entender? Vamos ler de novo? O conhecimento espiritual é o objetivo da jornada mística e só se realiza através do conhecimento dos ensinamentos e guias dos manifestantes de Deus. Isso significa que o autoconhecimento, aquele autoconhecimento que estávamos falando anteriormente, através do conhecimento do manifestante de Deus, se transforma em conhecimento do nosso próprio estado de perfeição, ou seja, nos aperfeiçoamos neste caminho. O conhecimento espiritual necessariamente
se torna inseparável da prática. Esse é repeteco, olha, eu repeti aqui. O conhecimento espiritual necessariamente se torna inseparável da prática comprometida e abrangente do amor. É um tipo de conhecimento no qual arte, filosofia, ciência, religião e outras faculdades humanas são harmonizadas e orientadas para o espírito de serviço e amor. O conhecimento espiritual é, simultaneamente, um processo transformador, no qual o sujeito do conhecimento, o ser humano, é fundamentalmente mudado através do processo de conhecimento. Isto significa uma mudança estrutural em atitudes, objetivos, valores e prioridades. É um movimento direcionado para a autoatualização de suas potencialidades, para a autoconsciência, consequentemente, implica liberdade e a unidade da vontade do indivíduo com a vontade divina. Este é um processo de espiritualização. Podemos seguir? O conhecimento espiritual não depende de erudição. No Kitab el-Khan, página 32, Bahá'u'lláh refere-se ao conhecimento espiritual como um conhecimento que não depende de erudição, porque é uma luz que Deus fez jorrar no coração de quem quer que ele deseje. É essa espécie de conhecimento que é e sempre foi louvável, e não o conhecimento limitado, oriundo das mentes veladas e obscurecidas. Esse conhecimento limitado, eles até tomam emprestado um do outro, furtivamente, e disso se vangloriam. Oxalá possam os corações humanos purificarem-se dessas limitações feitas pelo homem e desses pensamentos obscuros que lhe foram impostos. Assim, talvez, poderiam iluminar-se com a luz do sol do verdadeiro conhecimento e compreender os mistérios da sabedoria divina. Vou ler de novo. Essa espécie de conhecimento que é e sempre foi louvável, e não o conhecimento limitado oriundo das mentes veladas e obscurecidas. Esse conhecimento limitado, eles até tomam emprestado um do outro, furtivamente, disso se vangloriam. Oxalá possam os corações humanos purificarem-se destas limitações feitas pelo homem e desses pensamentos obscuros que lhes foram impostos. Assim, talvez, poderiam iluminar-se com a luz do sol do verdadeiro conhecimento e compreender os mistérios da sabedoria divina. Esse texto aqui, falando sobre essa luz, me faz lembrar daquele texto lá no começo, que fala da luz do Espírito Santo, né? que nos dá as confirmações do conhecimento verdadeiro. A graça do Espírito Santo. Vamos seguir? Então, só um minutinho. Nesse caso, Leia, que não depende da erudição, né? Com certeza. Então, se a pessoa ela pode ter o mínimo, né, de conhecimento da palavra, da letra, né? Mas se na sua essência, toda a sua atitude está de acordo com o preceito, o que está indicado, esqueci a palavra agora, por Bahá'u'lláh, então é possível que ela tenha o verdadeiro conhecimento espiritual, né? Porque aí vai depender da atitude, né? A coerência da atitude de cada um, né? Na verdade, na visão Bahá'í, é a questão do coração puro, né? Então, você vê todas as mãos da causa do Bab se dirigiram a ele, estavam de coração puro.
Tahirê, né, que foi a última, que nem encontrou o Baba, mas ela era uma erudita, mas ela aprendeu aquele conhecimento no sonho que ela teve. A Dona Meire costuma dar um exemplo de Pedro. Ela diz que Pedro era o mais ignorante de todos os apóstolos. E dele, Jesus Cristo fez a base da igreja, porque o coração dele era tão puro que ele era ele foi aquele que compreendeu a revelação, né? E Judas era o mais sábio de todos eles, foi o traidor, né? Por incrível que pareça. Então, eu vejo nesse ponto, né, que a erudição que Baha'u'lláh quer nos mostrar que a erudição antiga, antes dele, que era privada, que era acessível só a algumas pessoas, ela não é essa a erudição. A erudição que Baha'u'lláh fala, todos têm acesso ao conhecimento na fé Bahá'í, pelo coração puro, porque a sede da revelação é o coração puro. Me permite, Leia, Sim, por favor. Um outro texto do Kitab Iqan, Baha'u'lláh menciona isso. Ele se dirige aos sacerdotes. Então, ele diz que essa erudição que os sacerdotes têm é porque eles achavam que o povo não tem capacidade de compreender as palavras divinas, quer dizer, o Alcorão. Então, Baha'u'lláh cita no próprio Kitab Iqan, dizem que a capacidade de entender minhas palavras, quer dizer, as palavras de Deus, não dependem da erudição humana, dependem então somente da pureza de coração, da castidade da alma e da liberdade de espírito. Isso mesmo. É lindo isso, né? É uma bênção, né? Oi. Leia, já que você tinha voltado, você fez uma pequena volta em relação àqueles 4 métodos de aquisição do conhecimento que Abdu'l-Bahá se refere no Perguntas e Respostas, onde o último método que ele fala que é o método infalível, né? Que é através da guia espiritual, do Espírito Santo, né? Eu sempre, às vezes, ao ler esse texto, nesse último método, às vezes me vem à mente, aproveitar para todo mundo aí ouvindo, quem sabe eu não posso obter uma explicação melhor. Porque, assim, nós todos, quando oramos, a gente entra em contato com Deus, a gente acredita que naquele momento a gente está tendo uma visão espiritual sobre um determinado conhecimento. É muito natural que toda pessoa que assim se coloque nessa posição, que ela acredite que aquilo que vem à sua mente seja uma confirmação espiritual. Isso. Não obstante, pode acontecer que, sobre o mesmo assunto, uma outra pessoa que também se coloca nessa mesma condição de proximidade com Deus venha a ter uma confirmação diferente. Então, a pergunta seria: como saber se a nossa percepção espiritual realmente está refletindo a resposta verdadeira daquilo que a gente quer saber? Bom, eu diria para você assim que a oração nos leva à meditação, né? Eu até tinha compilado alguma coisa sobre a meditação, muito interessante, que fala dos benefícios da meditação, mas aí o Jorge ia fazer uma palestra e eu tirei, mas posso trazer novamente na semana que vem. Mas a questão é a seguinte: nós estamos nessa jornada espiritual, mas cada um está no seu momento. Ela é individual
embora também seja coletiva, porque a humanidade como um todo está chegando ao conhecimento e até falando coisas que estão na fé Bahá'í, que são princípios Bahá'ís, né? Mesmo nem conhecendo a fé. Então, eu estive no Museu da Manhã, lá no Rio de Janeiro, semana passada, e eu fiquei fascinada, porque o primeiro espaço que eu visitei estava falando do cosmos e de toda a vida na Terra, de que nós temos todos os mesmos elementos, somos uma unidade. Eu fiquei assim apaixonada pelo museu, né? Que é um museu científico e que está falando algo que a revelação de Bahá'u'lláh fala. Mas, voltando ao assunto, cada um de nós está na sua jornada, porque cada um de nós vem de uma cultura ou tem um determinado conhecimento. Então, o novo conhecimento, para a gente ter essa visão crítica de que esse conhecimento não me serve mais, a gente precisa de um desenvolvimento, né, intelectual, inclusive, né, de análise, de autoanálise, de autorreflexão. Então, as confirmações, elas vêm para todos, mas no seu ponto. Se você evoluir, você vai refletir novamente e você vai ver outras dimensões daquele ponto, né? Então, eu acho que é assim, não sei se alguém tem uma resposta melhor para você. Eu penso que acaba sendo um anseio, né, que a gente tem, porque a gente fala, não, eu vou tentar seguir essa jornada, né, obedecendo esse caminho, essas guias, e aí acaba ficando um pouco, né? Eu também não sei responder. Eu só sei dizer que às vezes que eu perguntei isso, me disseram assim, não se preocupe com isso. Bahá'u'lláh sabe se você está ou não no caminho. Então, eu acredito que o que a gente tem que fazer é, nessa situação, ser o mais sincero e honesto possível na nossa intenção. Então, eu não sei se respondi alguma coisa. É porque, vejamos, quando a Leia falou dos 4, basicamente ela se referiu aos 4 métodos de aquisição do conhecimento, onde Abdu'l-Bahá diz que o primeiro método é pela visão, aquilo que a gente vê. Aí ele diz até um exemplo, um objeto, a gente não pode confiar na visão, porque um objeto a longa distância, o tamanho dele é menor, um objeto rodando muito distante, é um ponto para estar parado. Então, ele demonstra esses pequenos exemplos, essas analogias, que na visão não se pode confiar. Depois ele fala do método da tradição, né? E aí depois ele fala também que não se pode confiar, porque ela vem transmitida de pai para filho, de geração em geração, e pode cometer erros. Aí depois ele se refere mais a que os matemáticos e os filósofos se utilizam, que através da razão provam por A mais B, que uma coisa é assim, e depois de 20 anos chega à conclusão que é de outro jeito. Também não podemos confiar. Aí ele finaliza dizendo, a única forma que nós temos de realmente saber o conhecimento é através do Espírito Santo de Deus, né? Aí foi por isso que eu fiz essa pergunta, porque exatamente todos nós que nos achamos, às vezes, Agora, eu contato. vou... Eu não estou com o texto aqui na minha mão, mas num estudo que a gente fez essa semana, tem um texto de Bahá'u'lláh que fala que os sentidos, a mente, os poderes espirituais do ser humano, intelectuais, então ele diz que a alma, o espírito, a mente
os sentidos externos e os sentidos internos são uma coisa só. Bahá'u'lláh diz isso. Tem a referência em qual livro, em qual parte que Bahá'u'lláh diz? Eu trago na próxima. Tá, depois, não sei se é agora. É bom a gente... Agora Tá bom, complicou. Mas eu posso... vamos continuar. Eu não quero de forma alguma tirar o foco. Tá bom. Por favor, me desculpem, tá bom? Eu não quero tirar o foco do que você está falando. Simplesmente, quando você falou nessa aquisição, sempre veio à mente isso. Eu quis aproveitar a oportunidade que está com todos os amigos, de repente, para clarear um pouquinho mais essa compreensão. Mas você pode continuar, minha querida. Acho que é a Ana queria falar alguma coisa. É a Ana Paz. O que eu queria lembrar é que a gente está nessa jornada, o conhecimento de Deus e o conhecimento da gente mesmo, né? O nosso próprio conhecimento, o conhecimento de si. E esse conhecimento de nós mesmos e da nossa trajetória no mundo, ele é complexo. Ele depende da família, ele depende da cultura, ele depende do que a gente já passou na vida, da resiliência que a gente foi aprendendo a ter, do processo de superação das dificuldades. Só que o conhecimento de Deus é que nos anima a prosseguir nesse conhecimento de nós mesmos. E é muito... Eu até ri agora quando vocês perguntaram isso, porque quando nós estávamos estudando, me parece que era o livro 10, ou era o 8, eu não lembro agora, acho que é o 8, que a gente aprofunda um pouco nessa parte aí a gente ficava querendo treinar como é que ia ser a visão espiritual. E, olha, era muito engraçado, porque a gente terminava rindo, porque os nossos pobres olhos não dão conta. A gente ficava querendo... Na verdade, o que a gente precisa é juntar as nossas intenções, como Janete colocou muito bem, as nossas intenções puras, com o máximo de ações que a gente puder fazer no sentido de ser obediente, de fazer o que... A jornada, como a gente está sendo levado no momento, e nossa guia no momento é a casa, né? Para ver como é que a fé vai, por exemplo, às vezes a gente olha a situação no mundo e a gente pensa, mas eu acredito nas promessas da causa e da Casa Universal de Justiça, ela é uma guia segura, né? Ou a gente se pega essa guia segura, ou então a gente fica fraco diante de um contexto que é de violência, que é de crise, que é de guerra. Quem diria, né, que nós teríamos contexto de guerra? Muitas vezes a gente lia as escrituras barrais e não entendia. Ora, mas será que... Como que ele está falando? Quem era que pensava que depois de uma pandemia a gente ia enfrentar uma guerra, gente? Então, quer dizer, é uma sabedoria muito grande que tem nas escrituras barrais, né? Era só essa coisa que eu queria chamar a atenção, para a necessidade da gente prosseguir no conhecimento de nós mesmos, que não está dissociado do conhecimento divino, né? A gente busca cada vez mais conhecimento divino, mas a gente também tem que olhar para a gente mesmo para se melhorar. Pelo menos é o que eu entendo, né? Não sei se piorou ou se melhorou. Obrigada, Ana. Obrigada. Oh, amiga querida. Ai, meu Deus. Vamos continuar, então, porque eu gostaria de terminar no tempo, né? Porque foi preciso fazer uma síntese muito grande para eu chegar até aqui. O próximo... Se você for levar em consideração o nosso tempo, nós vamos ficar aqui até muito tarde, viu? O próximo slide é sobre a natureza do conhecimento espiritual, né? Conhecimento espiritual tem uma natureza incomum e criadora. Bahá'u'lláh nos diz que somente quando a lâmpada da busca, do esforço zeloso, do anelo, da apaixonada devoção, do amor fervoroso,
do enlevo, do êxtase for acesa no coração de quem almeja, e a brisa de sua benevolência lhe soprar a alma, serão dispersas as trevas do erro e dissipadas as neblinas das dúvidas e desconfianças, e as luzes do conhecimento e da certeza envolverão todo o seu ser. Então, acho que a gente tem a resposta aqui, né? Me parece que tem um esforço, o nosso esforço zeloso, com devoção, com anelo, com amor fervoroso, com enlevo. Aí acendemos a chama do coração e recebemos o sopro espiritual, né? Serão dispersas as nossas dúvidas, os nossos erros, e as neblinas e as desconfianças. E as luzes do conhecimento e da certeza envolverão todo o nosso ser. Eu acho que é uma resposta muito bonita. Então, os múltiplos favores e graças emanados do Santo e Eterno Espírito conferirão uma nova vida àquele que busca, a ponto de ele verificar que foi dotado de uma nova visão, de um ouvido novo, de um novo coração e de uma mente nova. Baha'u'lláh, Kitab Khan, página 168, 69. Fosses tu, o próximo slide, atingir uma simples gota de orvalho das águas cristalinas do conhecimento divino, haverias de compreender prontamente que a vida verdadeira não é a vida da carne, mas sim a vida do espírito. Pois a vida da carne é comum aos homens e animais, enquanto que a vida do espírito é possuída pelos puros de coração, por aqueles que sorveram do oceano da fé e participaram do fruto da certeza. Essa vida não conhece morte alguma. Essa existência é coroada pela imortalidade. Assim mesmo, como se disse, quem é um crente verdadeiro vive em ambos os mundos, neste e no vindouro. Se por vida se entende a vida terrena, evidentemente a morte há de alcançá-la. Kitab Khan, Livro da Certeza, páginas 76, 77. E aqui eu termino essa apresentação, apesar de que eu tenho até mais alguns 3 slides, mas... Leia, querida, não pode fazer assim conosco. Que fantástica a sua apresentação, cada reflexão maravilhosa. O Roxinol Alcântara parou uns dias, mas quando volta, voltou assim com toda a força possível. Muito obrigado, Leia, querida. Até o telefone tocou. Agradeço. Ficou nervoso com a tua apresentação. Leia, quem ficou nervoso? O meu telefone aqui agora. Por quê? Tocou agora, sem querer. Leia, obrigado. Eu já estou esperando você a semana que vem. Tá bom. Eu não vou nem desligar o Zoom, eu vou ficar esperando até a semana que vem. Ai, meu Deus. Obrigado, eu espero, Leia. né? Como muito obrigado. Imagina. De coração, eu fico agradeço. Feliz. Eu adorei, sabe? Todo mundo está pedindo para compartilhar a apresentação, tudo bem? Pode compartilhar. Eu tenho alguns errinhos aí no final que não deu tempo de eu mexer. É por isso que nós vamos ficar lendo várias vezes para tentar procurar o erro. Aí e o mais interessante, erro, né? Leia, amanhã cedo esse vídeo já vai estar nas nossas redes, compartilhando a sua apresentação, que foi simplesmente maravilhosa. Muito obrigado, Leia. Nada, imagina, eu fico Eu vou abrir feliz. a palavra, mas eu quero só encerrar. Desculpa, eu vou só encerrar a gravação e já vou abrir para as perguntas. Só um pouquinho, aguenta aí. Uhum.